Em julho de 1991, a polícia de Milwaukee descobriu algo que chocaria o mundo. No pequeno apartamento 213 da Rua 25 Norte, Jeffrey Dahmer escondia segredos inimagináveis. Corpos, ossos, fotos e uma mente que ninguém conseguia compreender. Este é o retrato de um dos serial killers mais perturbadores da história moderna. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 1960 em West Allis, Wisconsin. Filho mais velho de um químico e de uma dona de casa emocionalmente instável. Cresceu em um lar marcado por brigas, solidão e silêncio. Desde cedo, Dahmer mostrava fascínio por coisas mortas. Não por maldade, mas por curiosidade. Isso tudo se iniciou nas mutilações de corpos de animais, desde o início quando ele fazia tudo isso. Dava pra ver que ele não era normal, sabe? Tinha vezes que eu olhava pela janela do meu quarto e via ele batendo graveto nas árvores perto lá de casa. Principalmente quando os pais dele brigavam. Eu peguei os restos, levei pra casa. Comecei a dissecar cães e gatos. E achei que seria um hobby de taxidermia. Mas não foi o que aconteceu. E isso me levou a cometer crimes. O porquê? Eu não sei. Mas eu queria ver como eram os corpos de animais por dentro. Isso se tornou uma compulsão de animais para humanos. Havia algum prazer em cortar e abrir os animais? Sim, havia. Era não como um prazer sexual. É difícil de descrever. Uma sensação de poder, de controle? Podemos dizer que sim. É uma boa forma de descrever. Em 1978, aos 18 anos, cometeu seu primeiro assassinato, Steven Hicks, um jovem que Dahmer conheceu na estrada. A partir dali, o desejo de controle e posse cresceu e o horror se repetiria por mais de uma década. Era difícil de acreditar nas coisas que ele falava. Ele falava sobre os crimes como se fosse descrever uma rotina. Era assustador até pra mim, que já lidava com isso todos os dias. Ele caçava nas sombras. Os jovens eram as principais vítimas dele porque eram pessoas mais vulneráveis, eram atraídos para o apartamento dele frequentemente com ofertas de troca de companhia. Uma vez em seu apartamento ele drogava as bebidas para que as vítimas elas não fossem capazes de resistir. A morte ocorria em seguida, ele se aproveitava dos corpos das vítimas, mutilava e logo depois já se livrava dos corpos. Em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards conseguiu escapar do apartamento de Dahmer e chamar a polícia. O que os agentes encontraram dentro daquele lugar mudaria tudo. O cheiro, as fotos, as geladeiras. Era impossível descrever tudo isso sem que o estômago revirasse. Dahmer confessou 17 assassinatos. Sua frieza chocou até os investigadores. Diagnosticado com diversos distúrbios de personalidade, recebeu 15 sentenças de prisão perpétua consecutivas no estado de Wisconsin em 1992, que totalizavam mais de 900 anos de prisão. Mais tarde, ele recebeu uma 16ª sentença de prisão perpétua por um assassinato cometido em Ohio. The court will impose mandatory life sentence plus an additional 10 years on the habitual criminality. Count 2, life imprisonment plus 10 years consecutive to count 1. 3, life imprisonment with the date of parole eligibility 70 years from the inception of that particular sentence. I don't have all the numbers that I can't work it out, but it'll be 70 years from the beginning of that sentence, which will be consecutive. Count 2, count 4, life imprisonment with a parole eligibility to be 70 years. 15, life imprisonment with parole eligibility to be 70 years after the inception of that sentence to be consecutive to count 14. Believe I have, and I intended to follow the recommendation of the state. I could have said something different which would have had the same impact. I really see nobody gains anything by just say more and more years. The important point is that the sentence is structured in such a way that this defendant will never again see freedom.
Dahmer não matava por prazer sádico. Ele queria companhia eterna. O medo de ser abandonado levava à destruição total. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. That is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I can kill you. What's your name, man? I can kill. Em 1994, Dahmer foi morto na prisão por outro detento. Sua morte encerrou uma história de horror, mas não a compreensão de como um ser humano se torna um monstro. O Dahmer, ele não nasceu assassino. Ele foi moldado numa sucessão de ausências, traumas e destruições. Tentar entender o Dahmer é tentar entender o abismo dentro de nós.